obrigatórias no primeiro tempo condicionaram as substituições do segundo tempo, né? Talvez por isso a demora para ele fazer as três de uma vez só aos 35 minutos do segundo tempo, né? Porque acontece alguma coisa ali, uma emergência durante o jogo, se ele faz uma mudança antes, ele ficaria, provavelmente, teria que terminar o jogo com um jogador a menos, né? No caso de uma lesão, ou algo do tipo. Então, atrapalhou muito, imagino, os planos do Felipe, as duas substituições no início. Sim, e só sobre a questão do desempenho ofensivo do Flamengo, a gente já exaustivamente aqui falou sobre o que para mim é um erro de formação de elenco. O Flamengo tem muitos jogadores que preferem o lado do campo ao centro do ataque, jogadores com pouca intimidade com o gol. O Flamengo tem poucos jogadores com muito gol. Se você olhar o histórico de carreira, temporada a temporada, acho que isso é um tema. Acho que hoje a troca dos dois volantes, ela atrapalha muito, porque o jogo passa muito pelos volantes. Agora, é lógico que o Felipe Luiz sabe muito mais de futebol do que eu. A parte das opções dele, que para mim, talvez também seja a falta das opções, porque o Flamengo contratou como opção ao Pedro um jogador que aparentemente não convenceu a comissão técnica, que é o Juninho, de que tecnicamente esteja à altura. E aí eu não vou discordar, porque as atuações dele de fato não o colocam à altura. Mas uma opção dele que eu tenho dificuldade de compreender é o sistemático uso do Bruno Henrique como 9. O Bruno Henrique, para mim, como 9, ele tem enorme dificuldade. Eu não acho razoável, por exemplo, num jogo em que o time teve 61% de posse de bola e passou quase todo o tempo no campo de ataque, que o seu 9 termine o jogo com 13 ações com bola. De longe, o jogador do time que menos tocou a bola. É muito pouco. 13, o Bruno Henrique sai aos 35, né? Mas se a gente pensar que foram 13 minutos em 80 minutos, 13 participações, é muito pouco, né, meus amigos? O que vocês acham sobre isso? E aproveito para me despedir de vocês, Evê. Dá uma a cada 6 minutos. Teve uma hora no primeiro tempo que você falou. Você falou o nome do Bruno Henrique alguma vez? Eu falei, acho que 2. Porque a gente está acostumado a uma participação muito mais ativa dele, principalmente quando ele joga na sua função, né? De centroavante é um sacrifício para ele, porque ele não tem essa característica. Ele não sabe fazer o pivô como faz o Pedro, como faz até o próprio Juninho. Fazer o facão. Ele tem dificuldade, né? Ele precisa de espaço, né? Toda vez que tem espaço que a jogada desenvolve, aí ele rende. Mas, infelizmente, no primeiro tempo não foi o... Não é só nesse jogo de hoje, não. Em outras partidas também ele tem tido uma dificuldade muito grande de jogar ali. Pois é. E só para terminar com relação ao aproveitamento, Ana, o Bahia está entre os 5 times do Campeonato Brasileiro que mais tem posse de bola, mais produz, mais finaliza. Mas só tem o 10º melhor ataque exatamente porque é o time do campeonato que mais perde chances claras de gol e aconteceu de novo hoje. O Lúcio passou em branco mais uma vez, né? E aí o Rogério tem tentado algumas alternativas para esse modelo de jogo, colocando mais jogadores. Quando o Eric Pulga entra, o time tem um pouco mais de volume, mas de fato ele não tem um grande centroavante que faz a diferença. E isso, eu faço sempre a comparação do Bahia com o Fortaleza. Isso fazia muita falta ao Fortaleza quando o time precisava confirmar alguns campeonatos. Brigava por liderança do campeonato, faltava atacante. E eu acho que está acontecendo isso com o Bahia agora. Então é isso, meus amigos. Semana importante para as duas equipes, né? Com jogos decisivos na Libertadores no meio de semana e clássicos no próximo final de semana. O Flamengo tem o Botafogo pela frente, enquanto o Bahia recebe o Vitória na Fonte Nova. Grande EV, obrigado. Maestro Júnior, Aninha, bom descanso para vocês. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passes, meus amigos. Brigadão, bom domingo para vocês. E a gente vai continuar falando a respeito desse jogo, a vitória importantíssima do Flamengo sobre o Bahia. Ainda falando sobre o Bahia, Mansur, Alex, é claro que os desfalques, né, as trocas que o Rogério fez, pensando na Libertadores, no meio da semana pesam. Mas se a gente pensar que acho que o grande lance do Bahia foi no primeiro tempo, naquele corte do Kaique, né, que traz uma bola, ameaça trazer para a esquerda, ele corta para a direita e bate, talvez obrigando o Rossi a fazer a única defesa que o Rossi tenha feito no jogo. Não me lembro de um outro lance agudo do Bahia no jogo. Não é muito pouco para um time que tem a qualidade que o Bahia tem, Mansur? Tem o lance do segundo tempo que ia para uma discussão milimétrica ali, caso saísse gol. Estava impedido, né? Aparentemente sim, mas eu não consigo cravar que estava. Acho que assim, acho que o Bahia hoje naturalmente se desfigurou demais. Acho que ele segurou um pouco, obviamente, é evidente que ele segurou um pouco pensando na Libertadores, mas acho também que ele segurou em alguns aspectos para não ceder coisas que o Flamengo gosta. O Maestro Júnior identificou durante a transmissão uma coisa que para mim foi muito clara no segundo tempo. O segundo tempo teve um momento que o Rossi pisou na bola. Pisou na bola não é uma maneira figurada de falar, não. Literalmente, pisou na bola esperando que alguém mordesse a isca, esperando ser pressionado. Não aconteceu. O Bahia claramente estava orientado pelo Rogério a não ir, a não subir até um determinado ponto, a primeira linha, o primeiro passe do Flamengo para não pressionar, segurando um pouco mais atrás, tentando tirar do Flamengo o jogo de atração para jogar as costas dessa pressão.
também conseguiu. Deu um pouco mais de dificuldade do Flamengo para construir. Só foi colocar, aí, aos 15 do segundo tempo, ele coloca uma quantidade um pouco maior de titulares, alguns não estavam disponíveis, mas aí é fato que o Bahia não conseguiu criar tanta oportunidade. Sobre a escalação do Bruno Henrique, estava pensando uma outra coisa aqui também. Acho que você não acha que talvez deva a escalação do Bruno Henrique pela pressão que ele consegue fazer e outros jogadores não na saída de bola do adversário? Porque nesse aspecto ele ajuda muito, né? Quando o Flamengo precisa pressionar a saída do rival. Até tem uma discussão sobre a pressão Arrascaeta-Pedro, quando está o Pedro, que ela vai oscilando um pouco ao longo do jogo. O Bruno Henrique hoje parecia, na minha impressão, ter uma orientação diferente. O Arrascaeta saía no zagueiro do primeiro passe e ele ficava por trás do volante. Talvez para que o Arrascaeta, que vem jogando em sequência, jogou mais de 60 minutos ou mais nos 9 dos últimos 10 jogos do Flamengo. Parecia que ele, para ele percorrer uma distância um pouco maior do que o Arrascaeta, ele ficava por trás do volante. É óbvio que o Bruno Henrique ele tem o apreço do treinador. Isso acontece muitas vezes. Então ele prefere ter ele. O Bruno Henrique é ótimo jogador. A minha discussão é sobre o papel dele como 9. Sim. E às vezes a questão dele e às vezes não o Juninho, lógico que também tem disso dentro do elenco, de falar, poxa vida. E de velocidade não é que o Juninho perde muito para ele, não. Ele é muito veloz, ele tem força. Só que o Bruno Henrique mais confiável no momento, vamos dizer assim, para ele fazer isso. Acho que tem uma questão também do carinho da galera, né? Porque o fato do Maracanã ser muito a favor do Bruno Henrique cria uma atmosfera para ele que o Juninho ainda não tem. Qualquer erro do Bruno Henrique, a torcida supera, né? Agora, um erro do Juninho já cria uma, Você pode ver, uma comoção no estádio. A falta da participação dele ou de um 9 nessa característica de jogo de hoje, todo 9, ele vai depender dessa estrutura que vem por trás. Claro. Só que o Bahia, cara, com essa linha de 4 dele atrás, a linha de 5 na frente, e deixando, realmente esperando com paciência, estrategicamente isso, para não gastar energia à toa e também não dar espaço para o Flamengo, porque aquele início do Flamengo, nenhum time vai conseguir. É duro falar nenhum time, porque depende da formação do elenco e tudo, né? Mas ele tirou todos esses espaços que o Bruno também poderia ter participado um pouco mais. Então, dentro dessas estratégias, faltou um pouco de jogo para a gente ver, mas para o Flamengo ganhar de um adversário como o Bahia em casa, né? A gente pode analisar tudo, mas é óbvio que já é de boa valia. Vamos ouvir o Rossi, goleiro do Flamengo. Hoje não fez grandes defesas, né? Fez uma boa nesse chute do Kaique. Mas foi quase um telespectador, um espectador dentro de campo, porque ele não estava na TV, né? Então ele foi um espectador. Vamos ouvir Rossi, goleiro do Flamengo, falando sobre essa importante vitória no Maracanã. Ô Rossi, esses últimos 2 jogos, nessa última semana, né, a derrota para o Cruzeiro, o empate com o Central Córdoba, já vinha algumas críticas dos torcedores, enfim, acho que você, depois de 100 jogos no Flamengo já está acostumado ao tamanho dessa pressão que é o Flamengo. O quanto hoje essa vitória, e hoje está dormindo na liderança do campeonato, ainda tem um jogo do Palmeiras amanhã, deixa essa pressão um pouquinho de lado e deixa o clima tranquilo, talvez clima que vem de fora mesmo da torcida. Sí, obviamente. No futebol tem 3 resultados: ganar, empatar vencer, ou perder. Contra o Cruzeiro, acho que a gente sentimos um pouco. O Cruzeiro fez um bom jogo, a gente acabamos perdendo o jogo no final. Contra o Central Córdoba, acho que sentimos um pouco também o cansaço de ter jogado 3 dias atrás, a viagem, tudo, mas não são excusas para a gente deixar de abaixar o rendimento. Hoje tínhamos um jogo em casa, sabíamos que ia ser um jogo difícil, que o Bahia vinha de vencer tanto o Botafogo como o Palmeiras no Brasileiro. Acho que eles vinham de 5 jogos consecutivos vencendo. Mas assim, sabemos que jogar aqui no Maracanã para nós tem que ser muito importante, tem que ser muito valioso, porque jogamos com nossa torcida, que mais uma vez hoje lotou o estádio, e a gente tem que saber que contamos com o apoio do torcedor. Tudo o que se fale na mídia e tudo isso a gente tenta não ouvir, porque muitas vezes é só para gerar polêmica ou coisas que não acontecem na verdade. O grupo está muito fechado, muito unido, muito forte, e a gente sabe que o nosso objetivo é sempre tentar vencer o jogo. Hoje conseguimos vencer, uma vitória muito importante para, como você falou, dormir na liderança, e é isso, é continuar, agora descansar, desfrutar estos dias, amanhã o Dia das Mães. Saúde para minha esposa aí que está aqui, também para minha mãe, para todas as mães da família, de minha família, e cada mãe rubro-negra que está aí detrás nos apoiando sempre. E é isso, descansar a cabeça,
está un poco difícil, mas tentar descansar e aproveitar para recuperar da melhor maneira para o jogo de quinta-feira, que é mais uma final aqui em casa. Tá aí o Rossi falando sobre o Dia das Mães, né? Todo mundo vai poder aproveitar do elenco do Flamengo amanhã o Dia das Mães e preparar para o jogo que vai ser duríssimo e decisivo no meio da semana. Quando ele fala descansar a cabeça que não está simples, para ele especialmente pra ele, foi uma pior semana ainda, extremamente traumática. Ninguém tem a dimensão Claro. de como deve ficar a cabeça de O alguém carro que dele passa tomou por essa 4 experiência. tiros. Isso. 4 Às tiros. vezes no começo pode parecer que não, mas a ficha Vai processando, né? ela processa, imagina. Agora eu queria falar com vocês sobre Plata, porque eu acho que a queda do Flamengo também tem um pouco a ver com a saída do Plata, porque o Plata, ele é um cara que faz um pouco de tudo ali, né, do meio para frente. Ele é um cara que ele tem velocidade, ele tem drible, ele tem boa finalização, Mas é um dos que- ele ajuda muito na pressão, na saída de bola adversária. Desses jogadores que chega como um jogador de lado, é um dos que melhor se adapta ao jogo por dentro. E ele deu muita alternativa ao Flamengo no período sem Pedro, não como ele não é 9. Acho que ele por dentro funciona como um segundo atacante, como um jogador que associa, que faz tabela, eventualmente faz os seus gols, também não é um grande goleador ao longo da carreira, mas é um jogador que tem características difíceis de achar no elenco. O Matheus Gonçalves, é claro que é muito jovem, tem a questão da idade, do amadurecimento e tudo mais, mas ele também pode jogar um pouco por dentro, né? O Matheus Gonçalves, ele é um jogador que tem boa técnica, boa relação com a bola ali, habilidoso e bem treinado, acho que ele pode render por dentro, não para ser uma constante na carreira dele, na vida dele dentro do clube, mas para eventualmente, Ele tem quando o demonstrado. Arrascaeta precisar descansar, que é natural, ele poder ser testado, mais usado. Eu, particularmente, eu tenho mais vontade de ver o Matheus Mas Gonçalves é que tá o em detalhe, campo. a gente, como não acompanha o treinamento, Claro. o treinador de Claro. repente, ele, nesse sentido, por mais que a gente pense que ele tem essa condição, ali na execução disso, ele acabou não se dando certo, não se dando tão bem. Então, por isso, de repente, ele acaba não sendo nem a primeira opção e, às vezes, falta essa confiança até nele para, de repente, porque pra você jogar por dentro, de costa, esperando, você tem que estar com uma lucidez, tem que estar com uma confiança em alta. Tem turbulência? Turbulência nenhuma. Nenhuma. Fala que tem turbulência, crise. Não sei aonde que esses caras veem isso. Não sei aonde. Eu não sei aonde. Mas eu quero. Turbulência, crise.